Nossa saudação ao pessoal que nos assiste neste programa das redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, neste programa semanal. Hoje nós iremos falar sobre o tema da economia de Clara e Francisco, também sobre a Laudato Si e sobre o dízimo. Nossa saudação a todos e a todas que nos assistem nessa linha de ação do plano pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Economia de Clara e Francisco. Em primeiro lugar, essa economia, ela visa a defender a vida, coloca a pessoa em primeiro lugar e não o capital, visa o trabalho, e o trabalho como inclusão social, o trabalho como uma nova solidariedade das pessoas e das famílias, e o trabalho como meio de emancipação do homem e da mulher, não como uma forma de dominação. As pessoas, os seres humanos, devem ser sujeitos da história, segundo o Papa Francisco, e não serem tragados pela história, mas construtores de sua história pessoal e social. A encíclica Laudato Si, como o nome diz, louvado seja Deus, tem a inspiração em São Francisco de Assis, onde Deus era louvado a todas as criaturas. Então, no número 85 a 97, fala sobre a ecologia e também sobre a ecologia integral. O que significa isso? O que é isso? Quer dizer que a ecologia abrange todos os seres vivos e onde eles vivem. Integral, porque diz o Papa que tudo está interligado ao todo, e o todo está interligado. Nada está por acaso, tudo tem sentido e nada está isolado. E quando danificamos uma espécie, quando danificamos o próprio ser humano ou atingimos algo, estamos afetando o todo. O ser humano, ele vive nesse meio e quando usa de uma forma desenfreada os meios, as ações afetam o todo. Por isso, se faz necessário adotar uma visão de vida sustentável. Por exemplo, estudos dizem que os índios lá na região amazônica, eles vivem naquele lugar há 5 milhões de anos e mesmo assim não danificam o meio que vivem. É um exemplo de como a gente pode viver sustentavelmente. O segundo ponto, se faz necessário pensar, segundo a encíclica, a ecologia e a cultura. As culturas de um determinado lugar, de um determinado ponto do planeta, elas devem também pensar e dialogar o meio com vivem, interagir com o meio onde vivem. Por isso, é importante nós usarmos o aparato tecnológico para nós também apontarmos saídas e soluções, mas isso não resolve. Por quê? Nós precisamos também considerar a cultura que vive naquele local e os costumes de um povo. E segundo o Papa Francisco, destruir uma cultura é a mesma coisa que destruir uma espécie. Então, cultura e espécie, nesse segundo ponto, elas devem interagir, dialogar e caminhar juntas. Num terceiro ponto, nós temos a realidade urbana. Sabemos hoje que grande parte da população do Brasil vive em poucas cidades. Cidades que abrangem mais da metade da nossa população. E ali nós percebemos quanto é importante também no meio urbano nós preservarmos a natureza, o meio ambiente, as árvores, as águas, os animais também que interagem com o homem, embora pouco, neste meio ambiente. Principalmente o homem e a sua forma de viver. E a cidade hoje é impactada por quê? Pela poluição, pela violência e também pela exploração do ser humano. É necessário mudarmos essa realidade e humanizar a cidade, humanizar a cultura urbana. Pensar para as futuras gerações significa vencer o consumismo, significa vencer o individualismo e adotarmos uma forma de vida autossustentável.
Então, esses 3 pontos que a encíclica nos fala: o que é a ecologia, o ser humano que vive nela e a realidade urbana que nos toca hoje em todos os lugares. E também no mês de julho agora, nós estamos celebrando o mês do dízimo. E podemos dizer, o que tem a ver a Laudato Si, o que tem a ver a economia de Clara e Francisco com o dízimo? Bom, há uma estreita ligação com tudo isso. Porque se nós falamos em economia, falamos em ecologia, falamos também do amor. A gente preserva o meio ambiente, a gente vai ao encontro do outro, porque no fundo temos muito amor. E olhando então o Evangelho que nos fala de Jesus, percebemos que o Pai enviou ao mundo o seu Filho e enviou como o gesto do amor. Deus tinha algo de precioso que era o seu Filho e Ele partilhou o seu Filho conosco, partilhou o seu Filho com a humanidade. É um gesto solidário, é um gesto de amor. E a partir disso, então, gera a missão da Igreja. Foi o amor revelado pelo Espírito Santo que também revelou à Igreja a sua missão. É através do amor que nós participamos de uma comunidade. É o fruto do amor que faz com que a gente contribua com a comunidade. Contribua financeiramente, contribua espiritualmente e contribua com a minha adesão à comunidade. Se a gente olhar o dízimo em 2 aspectos, podemos olhar o dízimo somente na questão financeira. Dou o meu dízimo e pronto. Mas isso não resolve. Eu tenho que participar de uma comunidade. O dízimo é verdadeiro quando eu participo da minha comunidade, quando eu participo da minha igreja, quando eu sou membro da minha igreja. Sendo membro da igreja e sendo dizimista, de fato, eu faço da minha vida o Evangelho e levo adiante essa missão de Jesus com muito amor. Por isso, ao sermos dizimistas autênticos, estamos ajudando a anunciar o Evangelho, estamos ajudando a missão da Igreja. Então, não é necessário que cada um e cada uma faça a sua caridade individual. A dimensão caritativa da Igreja é maior que a minha caridade individual. Cada cristão pode contribuir com o dízimo e a Igreja, solidariedade, em nome dos fiéis, ela pode dar aos outros aquilo que precisam, ao povo, às pessoas mais carentes, aquilo que necessitam para viver ou remediar a sua vida. Então essa proposta do dízimo, ela é muito abrangente, abrange a nossa vida, abrange a nossa fé, abrange a dimensão comunitária. Que sejamos todos conscientes nesse mês de julho e façamos do dízimo, então, a nossa missão, a missão da Igreja e a missão de todos nós.